Bom dia, mais um programa Questão de Direito, o seu programa, o seu curso de Direito, para você que atua no mercado imobiliário, feito com muito carinho pela direção desse programa, por mim. Estamos chegando num momento especial, mais de 20 programas já apresentamos aqui, então é importante você acompanhar o conteúdo, principalmente dos programas iniciais, isso vai te ajudar na sua carreira, vai te ajudar a você ter conhecimento, desenvolvimento profissional, então vale a pena. Vamos para o tema de hoje então? Tema especial, licitação. Hoje tem que ter noção de tudo o corretor, né? Corretor do futuro, tem que ter noção do que é licitação, o que é direito, o que é topografia, o que é uso capião, o que é tudo. Corretor hoje tem que saber conversar, o cliente está preparado, o cliente hoje tem noção de tudo. O cliente tem iPod, tem o tablet, né? Hoje ele consulta lá no Google, então quando ele vai conversar com você, ele tem noção de tudo. Se você não mostrar para ele que você tem conhecimento, esse cliente vai ter uma certa desconfiança de você e muitas vezes você vai deixar de fechar o negócio por falta de conhecimento. Então vamos lá, vamos estudar, vamos ganhar conhecimento que ninguém tira de você. Vamos lá, licitação, o tema de hoje, tema especial. Professor, o que é licitação, hein? Então vou te explicar. Você, eu, o particular. O particular quando quer comprar algo, ele vai e compra. Compra e venda, ocorreu a tradição. Pagou, levou. Pagou, levou. Compra e venda. Ah, quero fazer um contrato de locação. Também pode fazer. Se você tem o dinheiro, concorda com as cláusulas contratuais, pode fazer. Mas na administração pública não é bem assim. Não é casa da sogra. Quando eu falo de administração pública, estou falando dos entes federativos. União, Estado, município, Distrito Federal. Ou seja, secretarias, autarquias. Então, pessoas jurídicas de direito público. Então, esses entes federativos e administração pública, poder judiciário inclusive, legislativo, tem que comprar através de licitação. Ou seja, não pode comprar a hora que quiser e pagar o quanto quiser. Não é que nem a gente. Você vai no mercado, opa, gostei disso aqui. Você tem dinheiro no bolso? Você pagou, levou. Houve a transição, compra e venda. Quando eu falo de entes federativos, ou eu falo da administração pública, a coisa é controlada. Para que eu possa comprar algo, deve existir um processo, que é chamado de licitação. Ou seja, processo licitatório. Como que funciona isso, professor? Vou te explicar. A licitação, ela busca o quê? Qual que é o objetivo da licitação? Menor preço e mais qualidade. É um binômio. Menor preço e mais qualidade. Quero pagar pouco, mas quero algo com qualidade. Nesse processo licitatório, que é um processo de compra, de alienação, que é o gênero da espécie compra, né, muito mais amplo, o sentido da coisa é pagar barato e comprar algo com qualidade. Por quê? Eu estou lidando com dinheiro público. E quando eu lido com dinheiro público, esse dinheiro está realmente nos cofres públicos, mas esse dinheiro é de quem? Ou de uma certa categoria, né, ou dos contribuintes do município, do estado, da União. Então esse dinheiro é público. Então não pode um ente federativo, um poder administrativo, comprar do jeito que quer. Ah, vou comprar do jeito que quer, vou construir uma estrada, vou contratar essa empresa aqui. Não. Tem que passar por um processo licitatório. Ou seja, um processo de licitação. Então vamos explicar essa história aí, como que funciona. Como começou isso, professor? Qual a origem disso? A Constituição de 88, a nossa última Constituição, ela exige, né, que as contratações de serviços e obras, inclusive para alienação, devem passar por um procedimento licitatório. Quando o ente, que é o comprador, é a administração pública. Então, a Constituição Federal de 88 exige que a compra de produtos ou serviços tem que ser feita através de um processo licitatório. Então, o produto ou serviço, tá? Tem que passar por um processo licitatório. Então, vamos conversar mais um pouquinho aqui, ó. Professor, quais são as modalidades? Porque quando eu falo de licitação, é o gênero de várias espécies, né? Dentro dessas espécies de classificação, cada um tem o seu conteúdo, eu vou conversar com você sobre isso. Então vamos lá, licitação é o gênero, mas nós temos espécies. Quais são as formas de licitar, professor? Concorrência é uma forma, tomada de preço, convite ou carta convite, leilão e ainda concurso. Essas são as modalidades de licitações. Então, concorrência, tomada de preço, convite ou carta convite e leilão, concurso. Então, todas essas modalidades de licitação. Quando eu vou comprar, administração pública, vou comprar algo, eu tenho que fazer o quê? Processo licitatório. Ou seja, licitação.
Quando eu vou comprar a administração pública, eu não posso comprar que nem você, o particular, que nem eu. Eu não posso escolher e já comprar. Tem que passar por um processo licitatório. Esse processo licitatório, eu vou ter que escolher uma modalidade. Concorrência, tomada de preço, convite ou carta convite, leilão ou concurso. Professor, o que é isso aí, professor? São modalidades de licitação. Licitação. Licitação é um processo de compra. Para eu comprar produtos ou serviços, eu preciso participar, fazer dessa forma, utilizar o processo licitatório quando eu sou administração pública. Então é isso que você tem que entender para ter uma base. Isso é direito administrativo. Vamos lá, vamos dar sequência aqui. Só que foi criado com a Lei 10.520 de 2002, foi criada mais uma modalidade, a chamada pregão. Hoje, né, tudo é tecnologia, nós vivemos um mundo tecnológico, né? Quem diria que o celular ia acessar a internet, que no celular você ia acessar o YouTube? Então, o mundo da tecnologia. E não é diferente, né? O direito e a profissão do corretor, que a gente conversa muito sobre isso também, ela passa por uma mutação. Tanto é que o corretor hoje precisa ter muito conhecimento de direito administrativo, direito tributário, de direito imobiliário, topografia, engenharia, ter uma certa noção, arquitetura, psicologia, e é verdade. Então, também a licitação passou por esse processo e ganha aí essa modalidade de pregão. Ou seja, agora existe até o pregão pela internet. Então, o que é isso? Abre um edital, as empresas se inscrevem nesse edital, na verdade essas empresas têm acesso a esse edital, essa informação, o conteúdo do edital, e aí elas se candidatam e fazem o quê? Os lances são feitos pela internet. Então, pregão, nova modalidade. Então, isso aconteceu até com um processo. Hoje nós vivemos uma fase de processo digital, não é mais processo físico, né? Processo papel, é digital. Então o sujeito lá do escritório dele, se o processo é em Santos, ele manda a petição e distribui a ação da entrada no processo no escritório em São Paulo. Ele não precisa ir mais até o fórum para distribuir a ação. Ele precisa ir no dia da audiência, mas não precisa mais. E outra coisa, o acompanhamento também é feito pela internet. Mudou muito. O processo e a licitação também ganhou uma nova modalidade, que é o pregão. Vamos lá, vamos conversar mais um pouquinho aqui para você ter essa noção. Olha aqui, ó. Então, para você contratar, como que funciona essa regra, professor? Eu sei que tem várias modalidades aí de licitação. Tá, mas vamos conversar. Tudo é baseado nos valores. Tudo que é de médio porte, pequeno porte, o valor, dinheiro, a gente está falando cascalho. Então vamos lá. Para obras e serviços de engenharia, o convite, né, que a gente falou que é uma modalidade de licitação, até 150 mil. Até 150 mil eu vou utilizar o convite. Tomada de preço. Olha lá, tomada de preço, o negócio é grande, o valor é alto, ó. Até 1.500.000, tomada de preço. Concorrência. Concorrência mais complexa lá, acima de 1.500.000. Eu tenho que utilizar concorrência para fazer licitação. Olha como as modalidades, o que escolhem, o que classifica uma modalidade, realmente é o valor. Vamos lá, próxima tabela. Outros tipos de compra e serviços. Convite até 80 mil. Tomada de preço até 650 mil. Concorrência acima de 650 mil. Quando eu falo de licitação, eu tenho várias modalidades. Processo licitatório. Quando vem licitação na cabeça, professor, o que é licitação? É um procedimento para compras, para alienação de bens e serviços. Quem usa esse procedimento de forma obrigatória? Administração pública. Administração pública, quando vai comprar um imóvel, ela tem que fazer um processo licitatório. A administração pública, quando vai comprar um bem, um serviço, tem que fazer um processo licitatório. Então não pode sair comprando. Mas eu sou o gerente do departamento, eu sou o gestor. Não, não é assim. Tem que participar de um processo licitatório para que possa ocorrer a compra. O intuito da coisa, da licitação, menor preço, mais qualidade. E também de dar oportunidade a todos, né? Todos os fornecedores de serviços e produtos, tá? Então, todo mundo tem que ter o direito de tentar vender para o Estado, tentar vender para a administração pública. E a licitação, ela traz, né, essa segurança, pelo menos o intuito da licitação é esse, trazer segurança para que o sujeito consiga, como fornecedor, vender para a administração pública, tá? Vamos lá. Como que eu escolho então as modalidades, professor? Eu vou escolher essas modalidades com base no valor. E a gente falou aqui, ó, modalidades de licitação nós temos concorrência, tomada de preço, convite ou carta convite, leilão e concurso. Temos a nova ainda, ó. A nova que é através da Lei 10.520, 2002, que é o pregão, né? Nova modalidade de licitação, pregão, então tem mais uma.
Ah, professor, como que eu vou escolher então se eu uso pregão, se eu uso a carta convite, se eu uso concorrência? Tudo é com base nos valores. Eu te passei a tabela aqui, ó, a tabela novamente aqui. Vai, convite até 150 mil, tomada de preço até 1.500.000, concorrência acima de 1.500.000 para obras de engenharia. Depois, para outros tipos de produtos e serviços, compras, né, de produtos e serviços, convite até 80 mil, tomada de preço até 650 mil, concorrência acima de 650. Então, tudo é com base em dinheiro, pecúnia, com base em valor, tá? Vamos falar rapidamente aqui. Esse processo de licitação, ele tem fases, né? Ele, como um processo, né? Nós tivemos uma aula aqui sobre processo civil, processo penal. Você que perdeu, digita aí no YouTube aí que você vai achar. Professor Júlio César Santos, advogado Júlio César Santos, questão de direito, ou na TV Cresce também você vai achar com facilidade. Não tem desculpa para não assistir nosso programa. Quando a gente fala de processo, é atos e procedimentos. Processo, o instituto, é o Instituto de Atos e Procedimentos, ou seja, tudo pré-determinado. E na licitação também. Existem fases pré-determinadas. Então vamos explicar isso. Primeira fase, ó, mostra o material aí, convite e edital, ou seja, professor, eu quero participar de licitações, eu quero vender meu produto, eu tenho uma fábrica de garrafinha de água, eu quero vender para a prefeitura, como que eu faço? Você tem que ser ou convidado, ou ter acesso ao edital, porque o edital é público, e aí você oferece, né, nesse processo licitatório, você oferece o serviço, ou seja, a venda da garrafinha d'água. Então, tudo começa na licitação como? Ou é convidado, ou por edital, convite ou edital, convite ou edital. É o começo, é a primeira fase do processo licitatório, do processo de licitação, tá? Então vamos lá, convite ou edital. É o começo de tudo, é a primeira fase da modalidade de licitação, do processo licitatório. Depois nós temos a habilitação, ou seja, as empresas oferecem. As empresas, os fornecedores de produtos e serviços ficam sabendo que a administração pública quer comprar, né, a garrafa d'água, a cadeira, a mesa, o notebook, e aí a empresa, o fornecedor de produtos e serviços, oferece para o Estado. Porque ou ele foi convidado, né, recebeu uma cartinha, venho convidar para participar do processo licitatório, ou ainda fica sabendo através do edital e a empresa entra em contato para participar do processo licitatório. Lógico, a burocracia, em termos de documentação, é grande, né? Existem editais que exigem que a empresa tenha um certo número de funcionários, todos devidamente registrados, CLT, também não pode ter ações, né? Então tem que apresentar certidões no meio desse processo, ou seja, certidões de distribuição civil, criminal, trabalhista. Então é um procedimento para você vender para a administração pública, com certeza você tem que apresentar uma grande documentação, ter nota fiscal, ter firma aberta, né? Ter o devido CNPJ, inscrição estadual, então vai depender de cada processo licitatório. Mas para você vender para o Estado, prefeitura, né, União, os entes federativos ou ainda autarquias e secretarias, com certeza você vai ter que estar totalmente regular aí, porque é exigência em 99% dos casos. Mas primeira fase então, como que eu entro no processo licitatório, professor? Convite ou edital? Convite ou edital? Depois, vou para habilitação, uma segunda fase do processo licitatório, de licitação. Essa habilitação, o que acontece? A empresa, né, ela foi atrás, ela quer vender a garrafinha d'água, porque ela recebeu um convite ou ficou sabendo através do edital. Mas aí os entes federativos, a administração pública, vai habilitar, vai verificar se está tudo correto, né? Então a empresa, ela quer se habilitar a vender o produto ou o serviço, a prestação de serviço, e aí sim, esse ente federativo, ele verifica se está tudo correto dentro do que foi pedido no edital. Essa fase, essa segunda fase, chama habilitação. Habilitação. Primeira fase, convite ou edital. Segunda fase, habilitação. Fase importante, porque é quando a empresa fala, opa, eu quero participar, eu quero vender para a administração pública, professor. Então, você está na fase, você ficou sabendo através do convite ou do edital, mas aí você está na fase da habilitação. Segunda fase, você apresenta já a sua proposta, seu serviço, para participar do processo licitatório, ok? E a terceira fase, qual que é, professor? A mais importante, é o julgamento e qualificação. Então, a administração pública está com 20 empresas. 20 empresas estão tentando vender para a administração pública. Vender a garrafinha d'água. Só que a administração pública, ela pode escolher, sem ser um processo licitatório? Não. Depois a gente vai falar, toda regra tem a exceção, né? E aqui também não é diferente. Mas a regra básica, feijão com arroz, tem que ter licitação, processo licitatório. Então, 10 empresas estão tentando vender a garrafinha d'água para a prefeitura.
A prefeitura, a empresa vai ficar sabendo como? Ou por convite ou por edital. A empresa vai se habilitar, segunda fase, habilitação. E a terceira fase é o julgamento, né? Julgamento e qualificação. Ou seja, a administração pública vai fazer o quê? Vai verificar os documentos, o menor preço, a melhor qualidade. Lembra que a gente conversou? Qual que é o grande objetivo da licitação, professor? Menor preço. Por quê? Porque é dinheiro público. Menor preço para a administração pública. A administração pública quer pagar o melhor preço, gastar menos com aquela compra, com aquela alienação. Só que ela quer mais qualidade. Menor preço e melhor qualidade. Esse julgamento vai ser analisado isso. O ente federativo, a autarquia, a secretaria, as pessoas jurídicas, né, de direito público, vão fazer o quê? Vão analisar isso. Tem qualidade? Qual que é a qualidade? Qual que é o preço? Opa, o preço é bom, mas a qualidade não é boa. Opa, a qualidade é boa e o preço é bom? Legal. Então, foi julgado, deferido o processo licitatório. De 20 empresas, 10 empresas, escolheu uma, a melhor. A que tem mais preço, né? Menor preço e mais qualidade. Olha que interessante. Então, isso chama julgamento e qualificação. Professor, e a quarta fase, hein? É a chamada homologação. Então, licitação tem várias modalidades, você já sabe que são várias. Como que eu classifico a modalidade, professor? Através dos valores, preço, né? Realmente é o preço que vai determinar qual forma de licitação eu vou contratar, mas eu tenho 4 fases. Então eu tenho a primeira fase, que é o edital ou convite. É como a empresa fica sabendo, o fornecedor de serviços e produtos fica sabendo. Opa, tem uma licitação, edital é público, ou um convite, foi convidado. Então um ente federativo, a administração pública, ela manda convite para grandes empresas. Ela precisa comprar garrafas d'água, mas ela sabe que tem uma grande empresa no Brasil que vende a garrafinha d'água, né? Então ela convida essa empresa a participar do processo licitatório. Isso chama convite, carta convite, né? Chama convite, recebe um convite. Ou através de um edital, porque os atos públicos, todos os atos públicos devem ter publicidade, princípio, né? Nós temos um princípio do direito administrativo que é chamado de LIMP, a gente não esquece mais, que é a legalidade. Tudo que é público tem que ser baseado na lei. Então, legalidade, né? Além da legalidade, tem que ser rápido, tem que ser público, tem que ser eficiente, tá? Por que eficiente e público? Porque todo mundo tem que ter acesso. A sociedade tem que fiscalizar qualquer ato público, principalmente o ato de comprar, né, de alienação. E a licitação, ela traz isso, ela traz publicidade e eficiência, porque eu pago pouco, né? Eu pago pouco, contrato algo com qualidade, então eu gero eficiência e publicidade também, tá? Então, quantas fases tem no processo de licitação, professor? São 4. Convite, edital, habilitação, a terceira é o julgamento e qualificação e a quarta, homologação. Essa homologação é muito importante, por quê? Por mais que a administração pública, no julgamento, falou, opa, essa empresa A, ela apareceu com o menor custo. Pô, a garrafinha d'água nessa empresa A vai custar R$1, sendo que a empresa que ficou em segundo lugar vai custar R$1,50, né? Vão ficar com essa empresa A. E a qualidade? É boa também. Ah, tem qualidade e tem baixo custo. Legal. Julgamento, essa empresa ganhou. Mas vamos dizer que no processo de homologação, essa empresa, na hora de apresentar o restante dos documentos, tem um monte de funcionário lá que tá tudo irregular. Ou se não tem funcionário que está irregular, o que acontece? A empresa não tem inscrição para vender esse produto. A razão social da empresa é para fazer uma coisa, o objetivo da empresa é para fazer uma coisa, é venda de refrigerantes, não de água, e ela não regularizou. Pronto. Cai por terra. Por quê? Foi no julgamento e na qualificação, levou. Menor preço, melhor qualidade. Mas na hora de homologar, não bate os documentos exigidos no edital. E aí o que acontece? Aí essa empresa é desclassificada e vai ficar o quê? A empresa que ficou em segundo lugar vai subir e vai ficar nesse processo aí para homologação. Então, quando eu costumo dizer que licitação, o sujeito fala, no julgamento, ganhamos, pode comemorar, pode fazer um brinde. Não é bem assim, porque na homologação é a última fase, né? E a gente só acredita vendo. Então, o sujeito, a empresa, só ganhou a licitação se realmente houve homologação. Se não houve homologação, não dá para comemorar ainda, porque corre o risco ainda de ser desclassificado aí. Olha que interessante, olha que bacana a matéria de hoje, hein? Vamos lá! Um grande momento, a questão X, vamos lá! Pode a administração pública comprar sem licitação? Olha que pergunta, hein? Você que está nos assistindo aqui, pode a administração pública, o Estado, o município,
né, a União, as secretarias públicas, autarquias comprar sem licitação? E aí eu te trago a resposta, pode. Para toda regra existe a exceção. A regra do jogo, a administração pública tem que comprar através de um processo licitatório. Mas existem exceções a essa regra, como em qualquer coisa, né? Tudo tem exceção. Então aqui também não é diferente. Vamos trazer a resposta aqui, ó. Compras com valor de até R$8.000 é dispensada essa licitação. Ou ainda, compras até R$15.000 para a contratação de serviços, de obras, né? Ou seja, serviços de engenharia, também não precisa licitação. Então, até R$8.000 não precisa licitação. Até R$15.000 para serviços de engenharia, não precisa licitação. Acabou? Não tem mais. Em caso de guerra, também esquece esse processo licitatório. Já pensou? O mundo está em guerra e o Brasil está em guerra. Já pensou a administração pública ter que comprar tudo através de um processo licitatório? Enquanto está fazendo o processo de licitação, está caindo uma bomba ali no lado do prédio. Não pode fazer isso. Então, em caso de guerra, também não tem licitação. Em caso de emergência ou calamidade pública, também não tem licitação. Não deve ocorrer o processo licitatório. Outra coisa que eu tenho que falar para você. Contratação de empresa para desenvolvimento institucional dos órgãos. Também não precisa licitação. Então, ou seja, contratação de uma empresa para o desenvolvimento institucional, qualificação, também não precisa de licitação. Mais uma informação importante, restauração de obras de arte e objetos históricos, também não precisa licitação, porque tem que ser alguém que conheça o produto, né, o serviço, e consiga restaurar. Então não adianta ter um menor custo, mas não conseguir restaurar uma obra de arte dentro de um museu, algo nesse sentido, tá? Então tem toda a lógica em relação a isso. Contratação de associações sem fins lucrativos, também não precisa de licitação. Olha que interessante. Quando vai contratar também o ente federativo, os entes públicos, a administração pública vai contratar um artista para fazer uma publicidade sobre uma campanha, agora em época, né, tá faltando água, vamos economizar água, hein? Tá acabando a água no mundo aí, precisa chover mais. Vamos lá. E aí vai contratar um artista. Vai contratar um artista para fazer uma campanha de saúde ou do uso da água, seja qual for. Também não há necessidade de licitação. Por quê? Porque o artista vai ser contratado com base aí, realmente, com um vínculo da publicidade que vai ser feita. Então não tem lógica fazer um processo de licitação. Porque senão não tinha... Tem que contratar um artista que combina com a campanha. Então a lógica da coisa é essa também. Então artista também... Quando vai contratar um artista para fazer uma publicidade de uma campanha, não precisa licitação. Bom, você saber. Vamos lá. Professor, eu como corretor de imóveis, se eu quero vender um imóvel público, né, como que eu devo agir? Então, na verdade, algumas prefeituras, algumas secretarias, quando quer vender um bem público, lembrando que o bem público não cabe uso capião, o bem público não dá para criar o uso capião, um título originário, é uma posse nova, é um número de matrícula ou transcrição novo, então o bem público jamais vai caber o uso capião, não cabe. Então o corretor quer vender um bem público, como que eu faço? Então existem algumas prefeituras, algumas secretarias, quando quer vender um bem que pertence a ele, é da administração pública, ela sai um edital cadastrando corretores para fazer a venda desse bem. E é interessante. Por que é interessante? Porque ajuda você a vender com exclusividade. Olha uma boa exclusividade aí. Professor, quando a administração pública quer comprar um imóvel, ela precisa de licitação? Também não. Por quê? Porque, na verdade, a licitação, o intuito é para obras e serviços. Agora, a administração pública, lógico, vai ter uma grande fiscalização na compra de um imóvel, vai ter uma fiscalização a respeito de valores e outras questões, mas o imóvel não, porque o imóvel muitas vezes ele é um planejamento até estratégico, né? Então aquela secretaria quer ficar perto da prefeitura, aquele departamento vai ocorrer uma alocação e ele quer ficar perto do departamento central, então existe uma lógica aí, mas licitação é a regra do jogo, ou seja, tudo que eu vou comprar em termos de produtos e serviços tem que ser processo licitatório, exceção, foi falado aqui, então contratação de artistas para publicidades, né? Época de guerra, calamidade pública, eu não preciso de licitação. Tá? Eu trouxe esse tema aqui com muita simplicidade para te ajudar a ter o conhecimento do que é licitação. Um abraço, obrigado pela audiência. Tchau!